bem. Senhores, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, defendeu que as instituições encontrem o caminho do meio nas discussões entre a democracia, redes sociais e a liberdade de expressão. Na visão dele, os poderes da República devem buscar o equilíbrio como uma forma de encontrar a estabilidade política e o progresso social e também econômico. Arthur Lira ponderou ainda que as redes sociais são veículos da liberdade de expressão e da democracia, mas que as manifestações feitas nas plataformas podem facilmente ser restringidas, abre aspas, com um mero clique, ressaltou ele, foi o que disse Arthur Lira. Essas declarações do presidente da Câmara aconteceram durante um seminário, o mesmo seminário que eu mencionei aqui com a participação do diretor-geral da Polícia Federal, da Fundação Getúlio Vargas, que contou com a presença aí de vários outros parlamentares e personalidades dos três poderes, como também os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Segré, vou começar por você porque ele está dando alguns indicativos nisso, né? O primeiro indicativo é de que quem vai mandar é o Centrão, isso de uma maneira muito clara, o poder central aí. E o segundo indicativo talvez seja também uma indireta ao fato do Nicolas Ferreira ter feito aquele discurso, né? Ele até foi a público dizendo que a Câmara dos Deputados não servirá de palanque para extremismos. Como é que você viu isso? Ele está certo. O Centrão vai começar a cotar mais alto. Isso é fato. Já estamos enxergando isso. A fala do Nicolas, já falamos inclusive aqui nesse ambiente, que tinha sido desproporcional o efeito que ele tentou com a fala que ele produz. Agora, me antecipei de alguma maneira, porque você fez o comentário sobre o diretor da Polícia Federal e me antecipei a essa questão da democracia e a liberdade de expressão. São coisas que vão juntas, não se antepõem um com a outra. E eu lembro quando estudei na universidade a divisão dos três poderes, o espírito das leis, o Barão de Montesquieu, a colocação específica dos três poderes era para controlar uns aos outros. Não precisam ser amigos, eles têm que cada um fazer a sua tarefa. E os três garantir que é muito melhor a liberdade dos três poderes que a teoria da dominação de Max Weber, que é muito mais fácil fazê-la quando você regulamenta as redes sociais. Então, eu imagino que hoje a jurisdição, a legislação, permite que se eu falo alguma coisa errada sobre a tua pessoa, Paulo, por exemplo, você tenha a liberdade de me processar e de pedir, inclusive, danos morais ou o que for. E eu poderei me retratar se eu errei. Mas é muito diferente que eu possa me retratar ou, eventualmente, pagar o preço por um erro na minha fala, a que não tenha a liberdade de expressar a minha opinião. Isso é o primeiro passo para sair da democracia e entrar na autocracia. E isso é muito perigoso. Muito bem, senhores, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, início de semana, discutindo aqui as notícias da nossa política nacional. São 5h32. Vamos seguindo aqui com a discussão, Piperno, vamos falar um pouquinho de orçamento secreto, porque neste programa aqui, eu, senhores, já vi Fábio Piperno por muitas e muitas vezes criticando o chamado orçamento secreto. Mas, ao que tudo indica, Piperno, houve um aumento no gasto daquelas chamadas emendas parlamentares, aí um salto astronômico de alguns bilhões de reais, justamente para propor essa governabilidade que o governo Lula tanto almeja. Como é que você fica nessa história, Piperno? Muito fácil isso, muito tranquilo. Só queria antes falar só algo rápido sobre essa questão que o Segré abordou, porque, de fato, o Brasil já tem um arcabouço jurídico para lidar com tudo isso. A minha sugestão é que nessas questões que envolvam redes sociais, o que tem que mudar é a celeridade das decisões. É claro que se você ofende alguém, se você ataca alguém e a punição a quem atacou for sair daqui 5 anos, é óbvio que o estrago está feito e muitas vezes ele é irreversível. E veja, não é preciso fazer muita mandracaria para poder adaptar isso, para poder conferir mais celeridade. O Brasil já faz isso, por exemplo, em relação à legislação eleitoral. Se eu cometo algum tipo de ofensa ao Paulo Matias, pessoa física, esse processo, enfim, muito possivelmente vai se arrastar por bastante tempo.
Se eu cometo o mesmo tipo de ofensa ao candidato Paulo Matias, a decisão vai sair em dois, 3 dias. Então é preciso celeridade. Em relação à questão do orçamento secreto... Piperno, posso só trazer informações aqui? A gente está falando aí de um aumento, né? Não é mais o orçamento secreto, né? Esse nome não existe, mas na realidade o valor ele está ali reservado, separado justamente para atender os parlamentares. Exatamente. Ele subiu de pouco menos de 20 bilhões de reais para 46,3 bilhões de reais neste governo Lula. Eu vi você neste programa extremamente irritado e consternado em relação ao orçamento secreto de Bolsonaro. Como é que você fica no governo Lula? A indignação é a mesma? Sim, porque o orçamento secreto, ele permitia que acontecessem falcatruas sem que você tivesse as digitais de absolutamente ninguém. E, aliás, quando surgiram as primeiras denúncias, havia inclusive um tipo de acerto cruzado que um deputado do Piauí, ele poderia inclusive propor uma obra aqui no interior de São Paulo, porque aqui ele tinha uma empreiteira que era do interesse dele. Então, pelo menos esse tipo de coisa, agora, provavelmente não aconteça mais, porque tudo é muito mais às claras. As emendas parlamentares, infelizmente, elas estão sendo, sim, anabolizadas em troca de apoio. Isso é claro. E, inclusive, agora encontrar até uma outra forma muito criativa de fazer, embora essa talvez seja a menos danosa, que é o seguinte: o seu ministério, Paulo Matias, ele vai lá e resolve construir 10 escolas. Aí você chama lá um deputado, o deputado vai se apresentar, por exemplo, como o grande fiador disso, para exatamente fazer o seu marketing pessoal, a sua propaganda pessoal. Então, e aí entra uma parte disso também naquele bolo ao qual ele teria direito, entre aspas, de nomear, de pelo menos dirigir. Eu acho o seguinte: esses expedientes eles são muito ruins. Agora, à medida em que o Congresso foi empoderado, como eu não nasci ontem, estou totalmente consciente de que isso não vai ser revertido nunca mais. Vejam só, trazendo alguns números aqui para a gente poder entender, para vocês que chegaram agora aqui na rádio, são 5 horas e 35 minutos, a gente está conversando sobre esse novo recurso, que aí o Piperno vai pensar no nome, o segredo também, o nosso Nelson Kobayashi, que não é o orçamento secreto, mas é algo novo, atualizado e absolutamente superior ao que foi no passado em relação aos gastos com emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares, elas têm 2 tipos, né, meu querido Kobayashi? As que o governo é obrigado a pagar e as que o governo não é obrigado a pagar, ou seja, as impositivas e aquelas que o governo pode fazer algum tipo de articulação ou não. As que o governo o governo é obrigado a pagar, nós estamos falando aqui de 21,2 bilhões de reais só de emendas individuais, mais as 7,7 bilhões de reais em emendas de bancada. Então, quase aí 30 bilhões de reais desses 46 o governo ele é obrigado a pagar. E aí ficam esses outros 10 bilhões aproximadamente aí para uma certa articulação política. O Nelson, ponto muito objetivo por aqui. O discurso do Piperno te convenceu? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Se está no governo Lula, tem passação de pano do Piperno. Não é a mesma crítica, né? Assintosa como se fosse o Bolsonaro. Imagine se fosse o Bolsonaro, né? Mas vamos lá, vamos nos lembrar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora, no final do ano passado, que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. A gente precisa se lembrar que foram 2 os fundamentos constantes no voto condutor da ministra Rosa Weber, que foi acompanhado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, tornando-se então a decisão definitiva. Quais são os fundamentos que tiraram a existência do orçamento secreto? Quais foram os fundamentos que serviram de base para a decisão que declarou a inconstitucionalidade? Primeiro, a falta de transparência, que é o que o Piperno critica com muita razão, que não tinha publicidade devida, que é um princípio da administração pública constante no artigo 37 da Constituição. Não era público, né? Era tudo muito no bastidor e isso ofende aos princípios da administração, por isso é inconstitucional. Mas tem outro fundamento importante que serviu de base no voto, que venceu no STF, que é o fato de um poder, que é o legislativo, participar muito
da fatia do orçamento que é do executivo. Isso ofende a separação dos poderes, né? Esse tanto de bilhões de reais que saem da mão do executivo, da administração, da gestão do poder executivo, que é o imbuído constitucionalmente de gerir o dinheiro público, passando para a mão de outro poder, fere essa separação. A ministra Rosa Weber, ela usa um termo até interessante para falar sobre isso. Ela fala o seguinte: a balcanização do orçamento, ou seja, o dinheiro público colocado num balcão para os parlamentares, né? Que deixa de atender a critérios objetivos de distribuição, leva à desestruturação de serviços e políticas públicas essenciais, ou seja, aquilo que o governo poderia, com assertividade, com estudos, com participação de ministérios, diante da necessidade da população, destinar fatia por fatia, é um tanto para a saúde, um tanto para saneamento, um outro tanto para educação, enfim. Esse poder é tirado da mão do Poder Executivo na medida em que parte disso gigantesca, na casa dos bilhões que você já citou, Paulo, fica disponível para os deputados escolherem livremente para onde eles vão mandar, só com finalidade eleitoreira, claro, né? Que vai mandar para a sua base, não que lá na base não seja o lugar que mais necessite, mas que lá na base é onde as pessoas vão ver que o deputado está mandando dinheiro para lá e eles vão ganhar mais votos. Infelizmente, essa decisão é inconstitucional. Basicamente, para a nossa audiência entender, houve um aumento significativo aí da quantidade de recursos desses orçamentos e ficou distribuído aí 25% à livre escolha do governo para fazer uma articulação e os outros 75% os deputados são acariciados aí com o orçamento. Lembrando que esse orçamento foi aprovado lá atrás. Coloca o nosso time na tela, Edu, por favor, para a gente voltar à nossa discussão, porque eu vi que você estava um pouco irritado com o Piperno, o Segré. Eu quero entender o porquê. Não, irritado não. Não tem coisa melhor que a pontuação de argumentos para que quem está nos escutando possa tirar conclusões válidas, não importa de que lugar e sobre qual ideologia. Mas você perguntou qual seria o nome dessa nova emendas do relator. Eu tenho uma sugestão, seria emendas do negociador, porque está se tomando dinheiro público para negociar questões vinculadas no Poder Legislativo propostas pelo Poder Executivo. Uma questão de que se Montesquieu, voltando ao mesmo exemplo, levantasse do túmulo, diria: isso está errado, não foi isso que eu propus quando escrevi o espírito das leis há tanto tempo atrás. Então, emenda do relator não é mais, agora é emendas do negociador.